Oi, gente, boa noite, glória a Deus, bendito é o Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Trino Deus, maravilhoso Deus, o Criador dos céus e da terra, que é um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que nas três pessoas igualmente divinas e poderosas sempre cuida de nós. E o sopro de vida do Senhor esteve em nós mais um dia, está em mais uma noite. E assim, nos permite, Senhor nosso Deus, meditarmos na Sua palavra. Procurar enquadrar o nosso estilo de vida ao estilo que Deus quer. Ao estilo de vida que vai permitir os anjos do Senhor nos recolher no dia da volta dele para buscar os salvos. O estilo de vida que nós estivermos vivendo, que os anjos possam nos recolher e levar para o encontro com o Senhor nas nuvens. Vamos falar com Deus, uma pequena prece de poucos minutos, né? Eu estou procurando fazer lives bem mais curtas, né? Até porque, principalmente o pessoal da minha igreja, tem muita coisa para assistir e ver todos os dias. Então, lives compridas fica difícil das pessoas terem tempo e até paciência para verem, né? Senhor Todo-Poderoso, já agradeço, meu Deus, pela minha vida, pela vida de todos, meu Deus, que se dispõem, meu Pai, a ouvir a Tua palavra, que abre o coração para ouvir o Senhor falar através da Tua bendita e santíssima palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, obrigado pela vida dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, dos que são nossos domésticos na fé, também daqueles que não são, meu Pai. Em nome de Senhor Jesus, fala aos nossos corações, exorta-nos como bem parecer ao Senhor, para que não percamos, Senhor, a glória da Tua salvação. Estejamos preparados no dia que o Senhor voltar para buscar os Teus, para buscar os salvos, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Graças a Deus. Então, eu já quero pedir para você clicar no joinha e também você pode manifestar aí alguma pergunta, sua opinião. E você que vai acompanhar, eu estou fazendo aqui, eu estou iniciando ao vivo pelo Facebook. Depois eu vou compartilhar no meu canal, no YouTube. E como o canal estava havendo algum problema, que a gente tentava acessar o canal, não conseguia, porque apareciam outras coisas, eu mudei o nome do canal. Então o meu canal no YouTube agora é Santifica a Vida. Santifica a Vida. É um convite para todos nós, né? Porque na verdade a Escritura é isso, ela faz um convite a todos nós para santificarmos as nossas vidas e estarmos preparados para o dia da volta do Senhor Jesus. Então, e também o nome dessa live de hoje é esse nome também, Santifica a Vida. E como eu tenho começado em várias lives, né, com o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, vou começar hoje também. E para você que vai receber, eu espero que vocês que verem, e vocês que veem, que participam das minhas lives, que vocês compartilhem. E quem ainda não se inscreveu no canal no YouTube, que se inscreva. E não deixe de clicar no joinha e de compartilhar, porque se vocês não compartilham, o canal não cresce nem não alcança mais almas. O objetivo desse canal não é ganhar dinheiro. O meu canal não é monetizado, não ganho dinheiro nenhum. E o meu objetivo é esse. É servir a Deus servindo as pessoas que querem a salvação. Então,
Hoje nós vamos meditar em alguns versículos, vamos comentar alguns versículos. E quem vai receber por compartilhamento, espero que todos vocês compartilhem, cada pessoa que receber um compartilhamento também compartilhe com outras pessoas. E quem vai receber um compartilhamento não está acostumado com a Bíblia Sagrada. Eu sempre explico que a Bíblia Sagrada é dividida em 2 testamentos, o Velho e o Novo Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Para você procurar um livro, como agora, por exemplo, você vai procurar alguns livros, então você vai procurar no índice. No índice pelo nome do livro. Então, quando você achar o nome do livro, você achará adiante o número de uma página. É a página do primeiro capítulo do livro que você estiver procurando. Como no caso agora, você vai procurar o livro de Hebreus, né? Quando você achar o livro Hebreus ou Carta aos Hebreus, então nessa primeira página você verá um número em tamanho maior e outros números em tamanho menor. O número em tamanho maior é o número do capítulo. E os números pequeninos, geralmente nos começos dos parágrafos são os números dos versículos. E eu já vou te dar uma dica, que o livro Hebreus, ou Carta aos Hebreus, é no Novo Testamento. Então você procura na sua Bíblia, no índice do Novo Testamento, Hebreus, né? Hebreus é escrito começa com a letra H, para quem não sabe. Então você achando a página do primeiro capítulo, né, capítulo 1, você vai pelos números grandes até o capítulo 12. Aí no capítulo 12, os númerozinhos pequenos, você vai até o 14, versículo 14. E se você não tem uma Bíblia, adquira uma Bíblia. Na Bíblia, a Bíblia contém a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Na Palavra de Deus está a vontade de Deus para nossas vidas, como Ele quer que nós vivamos, os requisitos que tem para nós sermos salvos e também os ensinamentos para a gente evitar de não sermos salvos, né? De não sermos salvos. Então vamos ver o livro de Hebreus. Você talvez não tenha tempo de achar, você que não está acostumado a anunciar a sua Bíblia, mas essa live no Facebook, no meu perfil Adelino de Souza Lima, ela fica gravada. Você entra no meu perfil, aí você vai procurar no meu perfil e você vai achar, né? E no YouTube também é só você procurar pelo nome do canal. Você digita na busca do YouTube, você digita Canal Santifica a Vida. Canal Santifica a Vida e você vai achar o canal. Amém? E então vamos ver, vamos começar, amém? A examinar as Escrituras. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, então se a palavra nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, isso implica, em outras palavras, está nos dizendo que sem santificação ninguém será salvo. Então significa que eu e você e todo mundo que quiser a salvação, não basta querer a salvação, também não basta reconhecer e confessar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ninguém será salvo sem isso, sem reconhecer o Senhor Jesus como Filho de Deus, que veio, nasceu em forma de homem, padeceu, derramou o seu sangue, que o sacrifício dele foi suficiente para nos purificar dos nossos pecados, para nós sermos salvos. Sem isso, ninguém será salvo. Também ninguém será salvo sem passar pelo batismo nas águas, que é o batismo do arrependimento. Mas ainda que você reconheça, confesse o Senhor Jesus como seu único Senhor e seu Salvador, que você passe pelo batismo nas águas, que você congregue numa igreja que ensina a divina palavra. Se você não der ouvidos à divina palavra, se você não der valor à palavra,
e você não der valor ao sacrifício que o Senhor Jesus fez em seu favor pela sua salvação, você não terá a salvação, né? Então, ora, o sacrifício que o Senhor Jesus fez, ele deixou a glória dos céus e veio passar um sacrifício terrível em nosso lugar, né? O que ele passou era para você passar, era para mim passar. Mas até se nós passássemos, não de nada valeria. Porque a palavra diz que todos nós pecamos, todos nós somos herdeiros do pecado original, pelo qual nós perdemos o direito de vida eterna. E para termos de novo esse direito de vida eterna, era preciso um sacrifício de sangue. Mas esse sacrifício de sangue não poderia ser de um ser humano e não poderia ser de um animal. Não poderia ser de animal porque era para resgate do ser humano. Não poderia ser do ser humano porque todos os seres humanos somos herdeiros, até a última pessoa que nascer, até no momento que soar a trombeta dos anjos, todos somos herdeiros do pecado original. Então, por isso, precisava um sacrifício de alguém sem pecado. Então, o Senhor Deus, né? As três pessoas do nosso Deus reunidas, a quem enviaremos, né? Então o Filho resolveu que ele viria, né? Mas esse sacrifício também não poderia ser de Deus, porque Deus não tem, Deus Espírito não tem sangue e Deus não morre. Ele é a própria vida. Deus é a vida. O Pai é a vida, o Espírito Santo é a vida, o Senhor Jesus é a vida. Então Deus não morre. Então, o Senhor Jesus, então, ele se dispôs a deixar a glória do céu, onde não há sofrimento, nem dor, nem tormento, nem pecado, nem malignidade alguma. E foi gerado no ventre de Maria, para nascer em forma de homem. Então ele, como um cordeiro, ele passou por um sacrifício para que quem crer nele reconheça e confesse que ele é filho de Deus, quem se arrepende dos seus pecados, confessa e deixa, então alcança de Deus misericórdia para herdar a vida eterna. Quem não reconhece e não confessa o Senhor Jesus, então também não vai ganhar a vida eterna. Mas, além de confessar o Senhor Jesus, tem que passar pelo batismo nas águas. O batismo como ele foi batizado, imergir na água, e não meia dúzia de pingos na cabeça. O batismo dele foi por imersão. Então, o seu batismo, se você ainda não foi batizado por imersão, você não está salvo. Então você vai a uma igreja que ensina a palavra de Deus, uma igreja evangélica, e você vai passar pelo batismo nas águas. Então, depois que você reconhecer, confessar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, você vai descer as águas batismais. Você vai ser mergulhado e retirado imediatamente. Ora, naquele ato de mergulhar você, segundo a palavra, então morreu a velha criatura, herdeira do pecado original. Então renasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas, ainda que você tenha feito essas duas coisas, você reconhece, confessou o Senhor Jesus como seu Senhor, seu único Senhor, Salvador, você passou pelo batismo nas águas, você se arrependeu dos pecados que você tinha até ali, pela palavra, tudo o que você se arrependeu, você lembrou, Deus esquece para não se lembrar mais. Só que ainda assim, você tem que estar em santidade quando Ele voltar. Nós temos que estar em santidade quando soar as trombetas. Como está escrito no que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Isto é, sem a santificação, ninguém verá o Deus Pai. E de repente nem o Senhor Jesus, né? E agora também tem isso, né? Se você não vive em paz com os outros,
Você é uma pessoa que guarda mágoa, não se arrepende do mal que faz, não perdoa o mal que os outros fazem. Você gosta de conquistar inimizades, despreza os outros, vive afrontando os outros. Se você não procura viver em paz com as outras pessoas, você não estará vivendo em santificação. Porque para estar em santificação você tem que estar em paz com todos. Amém? Então, é uma coisa para nós meditarmos, né? Agora vamos ver no Velho Testamento, o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro no Velho Testamento. Quem vai procurar no índice vai procurar Eclesiastes. Você achando a primeira página, você vai ver nessa primeira página o número maior, o número do capítulo. Aí você vai até o capítulo 9. No capítulo 9, pelos numerozinhos pequenos, você vai até o versículo 8. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Hoje quase que eu não fazia a live, porque eu tive que sair, eu passei o dia todo fora de casa e o ideal é no dia que a gente vai fazer a live, pelo menos se possível, a gente jejuar, né? Orar a Deus para Ele falar com a gente, falar com as pessoas através de nós, a gente pegar as escrituras, dar uma estudada, meditar. E eu não tive esse tempo, né? Mas ainda assim eu pedi ao Senhor Deus que fale conosco, fale comigo e fale com vocês, né? Porque, como eu disse, o Senhor Jesus veio e passou aquele sacrifício terrível para que nós sejamos salvos. Para quem quiser a salvação, seja salvo. E a Escritura Sagrada também é para isso. Deus mandou os profetas escreverem, os apóstolos que andaram com Jesus e outros discípulos escreveram a palavra de Deus, para que nela a gente encontre todos os preceitos de Deus que são indispensáveis para a gente viver em santidade, na confiança, na fé em Deus, né? Para que nós possamos alcançar a salvação. Bom, então vamos ler Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas. Todos esses versículos que eu estou usando aqui está na versão Almeida Corrigida Fiel. De repente você vai comprar uma Bíblia, você vai achar em diversas traduções, né? Diversas traduções, diversas versões. Eu gosto das traduções Almeida Revista, do tradutor Almeida. Então tem a Almeida Revista Corrigida, tem a Almeida Revista Atualizada, Almeida Corrigida Fiel. Na internet você acha Almeida Corrigida Fiel. E quando você vai procurar também um livro, que se você, de repente você não tem a Bíblia livro, você não comprou, ainda não adquiriu, você pode achar no Google. Então você escreve na busca do Google, por exemplo, você escreve Eclesiastes 9.8, né? E se você escrever depois do 8 ACF e clicar na busca e dar o enter, vai aparecer essa versão que eu vou ler aqui no Google. O Google fornece para você e vai aparecer outras traduções também, né? Talvez apareça lá para você Almeida Revista Corrigida Fiel e outras, né? Então as traduções que eu uso nas lives é sempre Almeida Corrigida Fiel. Embora a Bíblia em livro, a que eu mais gosto, eu tenho várias Bíblias, a que eu mais gosto é Almeida, a Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida. Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida Revista e Corrigida, é a que eu mais gosto. Então, estão surgindo umas traduções aí que, às vezes, palavras são trocadas como se tivesse o mesmo significado, mas, às vezes, ela não tem o mesmo significado da palavra que foi substituída e acaba mudando o sentido do versículo. Amém? Então, veja só.
Em todo o tempo significa durante toda a nossa vida. Em todo o tempo, essa ordem que Deus está dando aqui para mim, para você, para que em todo o tempo da minha vida, em todo o tempo que me resta de vida sobre essa terra dos viventes, em todo o tempo que resta de vida para você, é para você manter alvas as tuas roupas. Então tem tradução que está escrito, as tuas vestes, né? Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Mas na Bíblia tem muita coisa que é escrito em sentido figurado. O significado não é exatamente, literalmente aquilo que está escrito. Então aqui, as tuas roupas, aqui é a nossa alma, né? Em todo tempo estejam alvas, esteja alva a tua alma, né? As tuas vestes espirituais, a tua alma, teu espírito sejam alvas quer dizer limpas, sem pecado, né? Não pode estar encardida de pecado e também não pode ter manchas de pecado, né? Então é para em todo tempo as nossas vestes estarem alvas, né? E também nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Esse óleo significa que nós temos sempre que estar, o Espírito Santo estar em nós. Tem duas formas do Espírito Santo estar naqueles que reconhecem, confessam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrependem dos seus pecados e descem as águas batismais, passam pelo batismo por mergulho. A primeira forma, você já adquire. Se você realmente fez essas coisas com um sentimento, né, de verdade, de arrependimento sincero, né, sincero com Deus, né, já você recebe o Espírito Santo passa a habitar em você. E existe uma outra forma que o Espírito Santo está em nós. É pelo batismo do Espírito Santo. Você passa pelo batismo das águas, mas depois você tem que passar a buscar um outro batismo maravilhoso, batismo com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, então você não somente vai estar com o Espírito Santo, você vai estar cheio do Espírito Santo, ter a plenitude do Espírito Santo contigo para te ajudar na luta, na vida, né? Porque a palavra diz, né, que para a gente se santificar, porque sem santificação nós não veremos a Deus. Só que isso não é uma coisa fácil. E não são poucas as pessoas, inclusive pessoas que se convertem e depois acabam perdendo a salvação, porque deixam a santificação. Mas por que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo? De preferência estar cheios do Espírito Santo, para nós termos mais poder para vencer as tentações, para ter poder para vencer o pecado, né? Então, para nós termos poder para conservar as nossas vestes alvas, em todo o tempo do que nos resta da nossa peregrinação na nossa terra, nós precisamos sempre que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, né? Nós temos que estar sempre com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo e sempre vencedores contra todo pecado. Então, de repente, você pensa, mas como é que eu vou ser santo? Como é que eu vou... não tem jeito de não pecar. Realmente não tem jeito da gente não pecar enquanto a gente estiver nessa carcaça feita de terra, de barro, de pó, né? Então, lá no livro de Gênesis, no começo da criação, está escrito que Deus fez um boneco de barro, né? De pó, de barro, de pó, de terra, e soprou nele o sopro de vida. Quer dizer, Deus soprou naquele boneco a vida dele. Um pouquinho da vida de Deus foi naquele boneco. Então, nessa união da vida de Deus, do Espírito de Deus com aquele boneco, então surgiu uma coisa que se chama alma. Quer dizer, alma quer dizer ânimo. Então aquele boneco de barro recebeu um ânimo. Então esse ânimo está em mim, está em você, né? Da hora que o Espírito de Deus se afastar, né? Então esse boneco já não estará, ele vai perder o ânimo, ele já não estará mais animado.
ele vai se desfazer, né? Então é preciso conservar, é preciso que a gente procure viver em paz com todos, né? Durante a nossa peregrinação terrena, para podermos estar em santificação, né? Para que possamos ser salvos, para que possamos ver o Senhor e viver eternamente com o Senhor, sem esses tormentos e dores e coisas que a gente passa aqui. Mas o Senhor nos achará completamente sem pecado? Não. Mas o que Deus quer de você e de mim é que nós estejamos sempre examinando as Escrituras e procuremos aquilo que a gente sabe que é pecado, a gente já vai procurando evitar de fazer, não é? Que a gente não peque mais intencionalmente, né? Que a gente não peque descaradamente, né? Que a gente procure vencer as tentações, né? Agora, de repente você está sempre lutando contra as tentações, você não quer pecar, você não tem mais prazer no pecado, mas está escrito na palavra que é para a gente não pecar mais, mas se por acaso, né, o pecado que a gente comete, a gente se arrepende, confessa ao Senhor Deus e deixa. Às vezes tem que confessar também para a pessoa que se ofendeu, pedir perdão. Então você alcança a misericórdia. Então a gente precisa, quando percebe que errou, que pecou, pedir perdão a Deus, às vezes também para outra pessoa, né? E procurar não cair mais nos mesmos pecados, né? E procurando a cada dia, né? Muitas vezes é difícil, né? Dependendo dos pecados que a pessoa comete, é difícil de largar, mas você vai estar orando, buscando a Deus, você vai estar se arrependendo e buscando a Deus e pedindo a Ele: Espírito Santo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, me ajuda, tira de mim, afasta de mim essa tentação, aparta de mim as minhas transgressões. Você vai estar examinando as Escrituras, você vai estar lendo o livro de Salmos, você vai estar congregando numa igreja que ora, numa igreja que examina as Escrituras, que louva a Deus, e você vai estar aprendendo a orar e vencer as tentações. E o Espírito Santo, a palavra de Deus e o Espírito Santo estarão ajudando você a evitar o pecado. Apesar de que mesmo assim, o Senhor Jesus ainda vai ter que perdoar aqueles pecados que a gente, de repente, até inconscientemente pecou e não se lembra, sem perceber, né? Mas Deus quer sinceridade, que você não peque sabendo que você está pecando. Você não faça uma coisa que você sabe que fazendo você estará pecando contra Deus ou contra o próximo, ou às vezes contra o seu próprio corpo, que é possível pecar contra o próprio corpo, né? Contra a igreja, né? Contra a palavra de Deus. Então, é isso, Deus espera isso de nós, né? Amém? Vamos ver mais 2 textos bíblicos. No Novo Testamento, novamente, lá no finzinho. O último livro da Bíblia, para quem não sabe, é o livro de Apocalipse. Então se vai lá no fim, tem o livro de Apocalipse. Você volta, o próximo livro para trás é o livro de Judas, né? Depois vem 3 João, 2 João, 1 João, né? Aí você voltando, mais um livro, 2 Pedro, ou 2ª Epístola de Pedro. Na Bíblia Católica talvez esteja escrito São Pedro, né? Ou pode estar escrito somente 2 Pedro, amém? Então nós vamos achar a 2ª Epístola de Pedro, ou São Pedro, e nós vamos ler o capítulo 3, o versículo 10, né? E como eu disse, a versão que eu vou ler aqui é a tradução Almeida Corrigida Fiel. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Amém, amados? Vamos ler?
como vai ficar gravado, tanto nesse meu perfil Adelino de Souza Lima, como no YouTube, no meu canal. O nome do canal é esse, Canal Santifica a Vida. Você pode procurar lá no canal Santifica a Vida e você acha esse estudo de hoje, né? Dia 28/3/2023. E você pode rever, reexaminando os versículos na sua Bíblia Sagrada, né? É bom fazer isso, porque de repente quando você ouvir de novo, você quando chega onde procurar o versículo, você dá uma pausa na live, abre a sua Bíblia, lê na sua Bíblia, né? E assim você vai crescendo o seu entendimento da palavra de Deus. Amém? Então, gente, e a palavra então nos diz que nós devemos ter em todo o tempo alvas as nossas almas, né? Então nós temos que ter alvas, a nossa alma não pode estar cheia de pecado, né? Nós temos que procurar que a nossa vida seja em santidade, em santificação em todo o tempo, até porque nós não sabemos quando é que o nosso tempo vai terminar. Então muitas vezes a gente vai falar da palavra de Deus. Meu amigo Vilela, boa noite, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu já estou terminando, mas depois você pode rever, começando do começo, no meu perfil no Face, né? Adelino de Souza Lima, ou no meu canal no YouTube. O canal no YouTube é Canal Santifica a Vida. Então, gente, como eu estava falando, né? Por que é que nós temos que... A palavra já nos adverte, nos admoesta, que nós temos que manter as nossas almas, nossa veste, nossa roupa branca em todo o tempo, e o Espírito Santo olhe sobre a nossa cabeça. Aqui está a resposta, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Né? Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja só, medita como isso é terrível, né? Aqui está falando do dia da volta do Senhor. Quando, de repente, em algum instante do dia ou da noite, no meio da noite, no meio do dia, mas pelo que o Senhor Jesus falou, é mais possível que seja à noite, em algum momento as trombetas dos anjos vão soar, avisando da volta do Senhor, né? Então ele diz que virá como ladrão da noite, que não avisa. Mas nós já estamos sendo avisados que nós temos que manter as nossas vestes brancas, alvas, e o óleo sobre a nossa cabeça, não é? Todas as gerações antes de nós estiveram sendo avisadas que o Senhor Jesus vai voltar, mas ele só vai levar os salvos, só os que se santificam, só os que tiverem o óleo sobre sua cabeça, né? Então quer dizer que será de repente. Quem não estiver na condição de ser levado pelos anjos, ele não aceitará mais, o tempo já findou, né? É como se diz, a porta da graça hoje está aberta, pelo menos até agora, esse momento. Daqui a 5 minutos poderá não estar mais. Então, muitas vezes a gente fala da palavra de Deus, vai evangelizar pessoas, e as pessoas, não, mas eu não estou preparado, fica arrumando desculpa para não se converter, não entregar sua vida a Deus, não quer mudar o estilo de vida, e então fica arrumando desculpa. Não, mas eu estou muito novo, deixa para... De repente, você quer deixar para amanhã, mas você sabe se existirá um dia de amanhã para a humanidade ou para você? De repente não existirá amanhã. Sempre haverá um dia que será o último. Sempre haverá um amanhã que será a última manhã para você e para mim. Sempre haverá uma tarde que será a última tarde. Sempre haverá uma noite que será a última noite. Sempre haverá um dia que será o último dia. E ninguém sabe quando será a última tarde, a última manhã, a última noite, o último dia.
E as pessoas ficam adiando, empurrando com a barriga, arrumando desculpa, e acabam morrendo, de repente, sem a glória da salvação. Além disso também, nós, como eu disse, né? Nós temos que reconhecer e confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós só podemos fazer isso quando nós estamos na posse de nossos sentidos. Quantas pessoas, por algum motivo, já não tem mais a posse do sentido, não raciocínio, não tem mais juízo, e não tem mais como fazer isso, não tem mais como se converter. E vão se perder para sempre, porque o tempo que elas tinham para se converter, elas arrumavam desculpa, né? Como está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, né? Amaram mais as trevas do que a luz. Então tem gente que ama mais as trevas do que a luz. Ama o estilo de vida de pecado mais do que a luz, o estilo de vida de santidade que Deus quer que a gente viva. De buscar, de estar sempre examinando a Escritura. Pecou, se arrepende. Machucou alguém, vai lá, pede perdão, se arrepende. Se possível, compensa algum prejuízo que você tenha dado, né? Então, não é só a volta do Senhor Jesus que pode ser repentina. A gente pode morrer de repente. E se você morrer de repente sem estar salvo, não tem mais jeito, nunca mais. Milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões de anos, você estará no inferno, num fogo. A palavra diz que é um fogo que arde, mas não consome. Quer dizer, e diz que as pessoas vão querer morrer, mas já não vão morrer, porque já morreram, né? Ali, aquele estado terrível no inferno, a Bíblia chama de a segunda morte. Então, é preciso nós darmos ouvidos à voz de Deus enquanto podemos, né? E veja só como será terrível para os que não estiverem salvos e estiverem vivos. Esse dia aqui, olha. Os céus passarão com grande estrondo. O que é grande estrondo? Estrondo são ruídos fortes, ruídos muito fortes, que assustam, ruídos que até estremecem a terra, estremecem as estruturas das edificações, né? Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. Que elementos? O ar, as árvores, a natureza, todos se desfarão, ardendo. O que é ardendo? Você já pôs fogo assim numa folha de papel, uma folha de caderno, uma folha de um papel fino assim, você põe fogo, aí de repente o fogo consome e aquele vai assim e tal e acabou, certo? Então, assim, os elementos, né? O ar e tudo que se pode ver se desfarão, ardendo, né? Ardendo como arde uma palha no fogo, o fogo faz a palha arder, e a terra, né? E está escrito ainda mais, e as obras que nela há. Quer dizer, os elementos se desfarão, e a terra e as obras, todas as obras que há sobre a terra, que há na terra, se queimarão. Então vamos ler de novo esse versículo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso, a palavra está dizendo. Esse tipo de coisa, na maioria das igrejas, não está sendo ensinado mais, né? Então, se você quer a salvação, você tem que buscar. São poucos os pregadores das igrejas que estão ensinando sobre o arrependimento. Ensina-se muito sobre o perdão, mas não se ensina sobre o arrependimento. O Novo Testamento começou com arrependimento. Arrependei-vos. Então, se você não será salvo sem a capacidade de duas coisas. Uma, de se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, se retratar, procurar desfazer o mal que você fez e também sem perdoar os outros, né? Vou ler só mais um versículo e terminar. Eu queria fazer em meia hora, mas já
Já estamos com 41 minutos. Então vamos ver agora 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 e versículo 7. 1 Tessalonicenses, ou carta aos Tessalonicenses, Novo Testamento. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Como as dores de parto, àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em treva. Aqui essa palavra está sendo falada para os cristãos, os crentes da igreja de um lugar chamado Tessalônica. E serve para os crentes e para os descrentes, para os convertidos e os não convertidos. Que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Né? Então, aqui está dizendo para os crentes. Serve para você que não é crente também, que ainda não entregou sua vida para Jesus, não se converteu. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele grande dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e os filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Mas as trevas aqui que está falando é o mundo do pecado, é o mundo dos demônios, é o mundo de Satanás, é aquilo que nós não vemos, o pecado. As trevas aqui é o pecado e o mundo dos espíritos malignos. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Isto é, quem já recebeu a salvação, se arrependeu dos seus pecados, reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, confessou, né? Foi à igreja, confessou publicamente lá na igreja o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, passou a fazer parte da igreja de Deus na terra através do batismo nas águas, né? Agora, você não pode dormir, ou seja, aqui o dormir não é dormir, ir para a cama e dormir, é morrer, né? Então nós que já somos salvos, a palavra está dizendo para nós, não durmamos, isto é, não morramos, né? Pois como os demais, isto é, como os demais dos que não são salvos e não estão nem aí se vão ser salvos ou não dão o mínimo valor para a palavra de Deus e para o sacrifício do Senhor Jesus, né? Está dizendo para nós, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos. Esse vigiemos quer dizer, nos santifiquemos. Vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, para a gente estar sóbrio, a gente não pode estar com a mente turvada com coisa alguma. Às vezes você toma um remédio, você fica meio dormindo, meio acordado. A pessoa que se embriaga, está sempre embriagada, ela nunca está sóbria, ela nunca está, pelo menos nunca está totalmente na posse dos sentidos. E a palavra diz que é para a gente estar sóbrio, quer dizer, a gente está com cuidado para não viver pecando, para não guardar pecado, não ter pecadinhos de estimação, né? E para que esse dia não nos pegue de surpresa, né? Então, e no versículo 7, porque os que dormem, dormem de noite. Agora aqui está falando sobre o dormir mesmo, a gente ir para a cama e dormir. Mas está fazendo uma analogia, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Então veja só, amém? Então eu creio que nós chegamos ao fim, eu passei 15 minutos do tempo que eu queria fazer. Então, vamos lutar por santificar nossas vidas. É fácil? Não, não é. Mas nós temos a Escritura para nos ajudar, para ir examinando as Escrituras, saber o que nós devemos e o que não devemos fazer, o estilo de vida que nós temos que ter para sermos achados pelo Senhor Jesus e pelos anjos com as nossas vestes brancas alvas. Amém? Então paramos por aqui e vou fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus e vamos encerrar, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra maravilhosa que o Senhor enviou a nós,
A Tua palavra nos guia, Senhor, pelo caminho que devemos andar e também nos ensina como devemos andar. Senhor, trabalha em cada mente, cada coração, meu Pai, que examinou comigo a Tua Escritura, meu Pai, e guarda-nos contra todo o mal. Nos livra do mal, Senhor, e que nós possamos ser achados irrepreensíveis na volta do Senhor, e que possamos, meu Pai, estar prontos para sermos levados pelos anjos do Senhor ao encontro com o Senhor nas nuvens, Senhor. Trabalha em cada vida, em cada coração, meu Pai, e faz, meu Deus, que a palavra que eles receberam hoje, que esteja guardada nas tábuas do coração de cada alma, Senhor, e que possam os salvos permanecerem salvos e os não salvos que possam se converter e receber a glória da Tua salvação. Amém. Graças a Deus. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Até aqui nos ajudou o Senhor. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós. E todos nós dizemos amém. Não esqueça do joinha, tanto no Face como no YouTube. No YouTube, se não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal. Compartilha para que a palavra de Deus alcance outras almas e outras almas se desviem de perder a salvação eterna. Amém? Então, o canal no YouTube é Canal Santifica a Vida. Amém? Fique com Deus, todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E se permitir o Senhor nosso Deus, na próxima quinta-feira tem mais. Amém? Glória a Deus. Shalom Adonai. A paz do Senhor esteja com todos.